Fala pessoal, neste vídeo vou estar te explicando como criar o efeito texto vazado ali no CorelDRAW. Quer saber que tipo de efeito é esse que eu estou falando? Esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem aqui que vocês estão vendo, onde o fundo é verde, né? Onde tem uma árvore e tem o texto árvore, onde a árvore está dentro do texto. Então, esse é o efeito vazado. Esse tipo de efeito, geralmente, as pessoas utilizam muito para thumbnails. Geralmente, coloca ali o personagem, coloca um texto. Bora que bora, vamos para o tutorial. O primeiro passo a se fazer é entrar aqui no CorelDRAW. Entrando aqui no CorelDRAW, você vai clicar em novo documento. Aqui em nome, se você quiser colocar algum nome, né, fica a seu critério. Vou colocar aqui teste, isso aqui não é obrigatório. Para definir, você pode deixar personalizado. Número de páginas pode colocar 1. Pista pode deixar assim mesmo. Modo de cores primárias. Se você tem intenção de exibir essa sua imagem em telas, celulares, tablets e computadores, você deixa RGB. Agora, se é para imprimir, a sua intenção é imprimir essa imagem, você coloca em CMYK. No nosso caso específico aqui é RGB, então vou deixar aqui em RGB. Aqui em tamanho da página pode deixar personalizado, e aqui são as dimensões da sua imagem. Você está querendo fazer um layout Full HD? Se for Full HD, você deixa 1920 por 1080. Se for uma thumbnail, sugiro colocar aqui 1280 aqui e 720 aqui. Então você escolhe aí a dimensão aí do seu projeto. Eu vou colocar aqui o layout Full HD 1920 por 1080. Orientação, deixa no que tá, não mexe nisso aqui. Resolução 300 dpi. Se para você tiver do 72 dpi, se tiver 100 dpi, coloca 300 dpi e clica em OK. Dessa forma, o CorelDRAW criará um novo documento aqui com as dimensões 1920 de largura por 1080 de altura. Com o nosso documento criado, vamos demarcar o nosso projeto, o nosso arquivo aqui, dando um duplo clique aqui nessa ferramenta retângulo. Dessa forma, beleza? Já está demarcado aqui o nosso projeto, a nossa imagem. E o que temos que fazer agora nesse momento é importar as imagens do seu computador aqui para o CorelDRAW. E eu sempre falo que no computador, no CorelDRAW, Photoshop, qualquer outro tipo de programa, sempre tem teclas de atalho, onde vai facilitar o seu dia a dia aí no momento que você estiver utilizando esses programas. E aqui no CorelDRAW, uma tecla de atalho interessante é o Ctrl+I, que faz com que você importe os arquivos. Ctrl+I vai aparecer o diretório, ou se você não quiser ir no Ctrl+I, você clica com o botão direito em alguma parte aqui vazia do documento, clica com o botão direito do seu mouse e depois em importar. Feito isso, vai aparecer da mesma coisa, né, o diretório, e eu deixei uma imagem na área de trabalho, né, a minha imagem na área de trabalho, para a gente fazer esse nosso teste, esse nosso projeto aqui, para mostrar para vocês como que a gente cria esse texto vazado. Tenho a minha imagem aqui. O que eu vou fazer agora é tentar expandir aqui, né? Mas aí, no seu caso aí, fica a seu critério. Se você quiser deixar uma imagem um pouquinho menor, mas geralmente esses efeitos de textos vazados geralmente é bem grande, né? As pessoas deixam bem grande a foto ali do personagem, da pessoa ou do objeto, né? Já deixei bem expandido aqui. E agora temos dois procedimentos. O primeiro procedimento é trocar a cor do fundo da sua imagem, né? Porque fica bastante interessante esse texto vazado com um fundo bem diferente, beleza? Porque a gente não pode deixar simplesmente dessa forma, que você não vai ver muita diferença. Se bem que tem como você deixar assim, mas olha só como que fica mais interessante dessa forma. Vamos trocar aqui a cor do fundo. Para trocar a cor do fundo, o primeiro passo é marcar aqui o nosso objeto, que é o retângulo. Marcou o objeto retângulo, você escolhe com o botão esquerdo do seu mouse aqui, é a cor que mais te agrada, verde, amarelo, azul, você escolhe aí, beleza? Vou deixar aqui verde, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vai ficar verde, beleza? Já ficou verde. Olavo, mas eu queria uma cor gradiente. Para quem não sabe do que se trata, o que é cor gradiente, Olavo? É uma cor que começa de uma cor e vai modificando, beleza? Então você pode colocar várias cores no decorrer desse intervalo. Então eu posso colocar um verde, inicia com verde e termina com amarelo. Você vai ver do que se trata, o que é realmente gradiente. Você vai apertar, vai clicar aí, vai apertar no seu teclado F11, beleza? Quando você apertar F11, automaticamente é formado na sua imagem já um gradiente. Gradiente esse que começa com verde e termina com branco. Mas você pode
Você pode trocar essa cor branca por outra? Posso sim. Você pode colocar o amarelo, eu vou colocar aqui o amarelo. Vou marcar aqui e clico aqui e troco por a cor que eu quiser. Vou colocar o amarelo aqui, ó. Peraí, esse amarelo tá diferente, peraí. Pronto, tá vendo que começou com verde e termina com amarelo? Então, você vai brincando aí com as cores gradientes. Olavo, mas eu quero no intervalo aqui no meio outra cor. Tem como? Tem sim. Você vai clicar aqui no meio, dá 2 cliques que vai ser formada uma nova cor. E aqui, clica aqui e você vai escolher uma nova cor. Vou colocar aqui um azul, tá vendo? Ó, já modificou ali, tá vendo? Então, é um intervalo onde inicia-se com o verde, passa pelo azul e termina com o amarelo. E depois eu clico em OK, beleza? Clico em OK. Lembrando só, pessoal, se você quiser salvar esse seu gradiente que você acabou de fazer agora nesse momento, você vai clicar nesse mais aqui, clicou no mais, aqui você vai colocar o nome que você quiser, simplesmente para definir que tipo de gradiente é isso. Eu vou colocar aqui Brasil, né? Vou colocar aqui Brasil e vou clicar aqui em salvar. Cliquei em salvar, automaticamente em outros momentos, em outras ocasiões, quando eu estiver criando outra imagem, ele já vai ficar salvo aqui. Tá vendo que já tá salvo aqui, ó? Pronto, beleza? Dessa forma você salva o seu gradiente. Já estamos aqui com o nosso fundo transparente, estamos aqui também com a nossa imagem transparente. Agora vamos inserir o nosso texto. Como que eu insiro um texto aqui, Olavo? Muito fácil, você vai clicar aqui nessa ferramenta texto, clicou aqui e você vai clicar numa área fora aqui, pode ser em qualquer local, e agora vai aparecer o cursor aí pedindo para você digitar algum nome aí. Eu vou colocar aqui Olavo, né? Olavo, beleza? Pronto, tudo certinho. E olha só, pessoal, se você der um zoom, lembrando que o controle do zoom está na bolinha do seu mouse, beleza? Se você quiser dar um zoom, você vai na bolinha do mouse e aumenta ou diminui, beleza? Então, eu sugiro você colocar uma fonte, por exemplo, a Impact. Que fonte é essa, Olavo? É uma fonte que dá bastante destaque e muitas pessoas utilizam para esse efeito de texto vazado, ok? Como que eu troco, Olavo? Tá em Arial ali, que eu tô vendo que tá em Arial. Como que eu troco? Simples. Se você tiver essa fonte instalada no seu computador, onde tem Arial aqui, você vai apagar e colocar Impact. Lembrando que você tem que ter essa fonte instalada no seu Windows, beleza? Olavo, não deu certo porque eu tenho que clicar Ctrl mais A para selecionar o texto. Lembrando que se você não fizer isso, não vai trocar, beleza? Agora eu vou digitar Impact, agora vai dar certo, Impact, e vou dar um Enter. Pronto, tá vendo como mudou? Então é o seguinte, pessoal, tá aqui o nosso texto. Lembrando que se você der um zoom, no meio tem uma cruz, tá vendo? Então você pode clicar, segurar e arrastar para onde você quiser através dessa cruz, beleza? Clica, segura e arrasta. Você vai fazendo isso e vai aumentando. Lembrando que tem duas formas de você aumentar aqui o seu texto. Você pode ir aqui e aumentar o tamanho aqui. Nesse momento ele está no tamanho 24, eu posso aumentar para 36, 48, o tamanho que eu quiser. Ou você pode simplesmente, nesses pontinhos aqui, ir clicando e arrastando para aumentar. Tá vendo como é fácil? Então, na cruzinha eu vou arrastando aqui para ficar centralizado, né? E vou nesse último pontinho eu vou clicando e arrastando para deixar grande do tamanho que eu quiser ali. Olavo, mas eu quero deixar esse texto centralizado. Será que ele realmente está centralizado ou não? Toda vez que você quiser modificar um objeto, você vai aqui na parte de camadas, onde está todos os nossos objetos do nosso projeto. Aqui temos o objeto Olavo, que é o nosso texto. Tem um objeto, a minha imagem aqui com fundo transparente, e temos também o retângulo. Se queremos modificar o texto, que é o nosso caso aqui, vamos selecionar ele. Selecionando ele, você vai olhar ali a posição que ele está. A posição que ele está agora nesse momento é 948. Só que o seguinte, será que o 948 realmente um ponto que está centralizado ou não? Como que eu sei isso? Você vai fazer o seguinte, você vai aqui em retângulo, certo? Porque o retângulo é o parâmetro, certo? O parâmetro se realmente ele está alinhado ou não. Então, o retângulo me diz que para ficar centralizado é 960, tá vendo aqui 960? Então, sabendo disso, eu vou marcar o texto e vou também deixar em 960 e vou dar um Enter. Agora,
ele está absolutamente centralizado com o nosso fundo e com a nossa imagem também. Lembrando, pessoal, que a posição desse texto pode ficar da maneira que você quiser. Eu deixei centralizado, mas você pode deixar na direita, na esquerda, cima, abaixo, fica a seu critério. Com relação à cor do texto, você coloca a cor que você quiser também. Pode colocar verde, amarelo, vermelho, a cor que você quiser fica a seu critério, ok? Vamos lá, vamos deixar dessa forma aqui e o que vamos fazer agora nesse momento é duplicar esse texto, ou seja, vai ter 2 textos. Não aconselho você ir no Ctrl D. O Ctrl D ele duplica esse nosso texto, mas eu aconselho você copiar e colar, beleza? Copia e depois no Ctrl V você cola. O que acontece fazendo isso? Eu dupliquei, certo? Os 2 textos. Agora não existe só um Olavo, existem 2. Olavo, mas eu tô vendo apenas um, porque um tá sobrescrevendo o outro, por isso você não tá vendo a diferença. E nesse texto acima, pessoal, a gente vai fazer um contorno apenas nesse objeto de cima, certo? Esse objeto que tá à frente, né? No caso aqui, o Olavo que tá sobrescrevendo o outro Olavo que tá atrás. Então eu vou selecionar ele aqui e vou colocar aqui, eu posso escolher qualquer contorno de qualquer cor também. Eu vou escolher aqui o contorno branco, vou clicar com o botão direito. Lembrando que toda vez que eu queira fazer um contorno é com o botão direito do mouse e quando eu quiser pintar é com o botão esquerdo do mouse. Tá vendo que já se formou ali um pequeno, bem mínimo contorno, pequeno demais, mas eu quero aumentar, Olavo. Sim, o interessante é você aumentar. Você vai aqui na parte de contorno, tá vendo? Clica aqui, dá 2 cliques aqui e aqui você vai aumentar o contorno, beleza? Dá 2 cliques. Se não abrir, clica 2 vezes que vai abrir, beleza? Então a cor é branco mesmo e aqui a largura, você pode aumentar a largura que você quiser. Geralmente para esse efeito eu coloco 5, já tá em bom tamanho. E isso aqui é o detalhe, pessoal, ó. Você tem que marcar aqui, ó, contorno interno. Não esquece isso aqui, senão o seu efeito não vai funcionar. Marcou aqui contorno interno e vou clicar em OK, beleza? Olavo, mas ainda não tá o efeito ainda não tá aparecendo. Agora que vem a mágica. Aqui é a minha imagem, a qual eu estou segurando o controle, e o que eu vou fazer agora nesse momento é clicar com o botão direito nesse objeto, que é a minha imagem, e vou ordenar para frente da página. Ainda não ficou, né? O que vamos fazer agora nesse momento? Esse objeto que está aqui, que eu coloquei o contorno, eu vou fazer a mesma coisa. Clico com o botão direito, ordenar para frente da página. Olavo, mas não ficou. Fica tranquilo que tá normal, é assim mesmo. O que você vai fazer agora nesse momento, nesse texto de cima, é pintar ele de transparente. Para pintar é botão esquerdo, beleza? Botão esquerdo do mouse. Clica aqui. Lembrando que essa cor aqui, ó, representa o transparente. Clica aqui. E agora tá aí o nosso efeito, tá vendo? Então é o seguinte, atrás fica o texto pintado de amarelo e à frente fica o texto transparente com a minha imagem. Legal, né? A sua imagem já tá com o efeito texto vazado e agora você quer salvar no computador, não é verdade? É bem fácil, segura o Ctrl do seu teclado mais a letra E, certo? Fazendo isso, o CorelDRAW te pergunta, você quer salvar, mas em que parte do computador você quer salvar essa imagem? Eu vou escolher aqui área de trabalho e em nome ele já deixa como teste, porque lembra no início desse tutorial, ele te perguntou qual era o nome do projeto, né? Como eu coloquei teste, aqui fica teste, mas se você quiser trocar, modificar, pode colocar outro nome, beleza? O formato de imagem, você quer salvar essa imagem para ser exibido em telas, então deixa PNG. Agora, se você quer essa imagem para imprimir, você modifica para JPG, beleza? No meu caso específico é para telas, então vou deixar PNG e vou clicar em exportar, beleza? Clicando em exportar, aparece essa nova janela, pode clicar em OK, porque o modo de cor já está em RGB, ideal para telas, então não tem mais nada do que fazer, apenas clicar em OK, beleza? Clicou em OK, a nossa imagem no formato PNG foi salvo na área de trabalho. E tá aqui a nossa imagem que acabamos de salvar ali, né, com o efeito texto vazado. Vou dar 2 cliques aqui para vocês verem. Olha só que maravilha, ficou top demais, né? E aí, pessoal, o que acontece? Voltando aqui
no nosso CorelDRAW, caso você queira de alguma forma salvar esse projeto para você modificar esse projeto aqui. Caso você queira modificar o nome de Olavo para outro nome, você pode modificar, beleza? Só que o seguinte, no momento que você vai modificar de Olavo aí, exemplo aí, Olavo para outro nome, automaticamente você tem que mudar também o outro texto que está atrás, beleza? Senão vai ficar uma bagunça, beleza? Mas se você quiser fazer isso, salvar esse projeto, você vai aqui nesse disquete, beleza? Clica no disquete e aqui você vai colocar o nome, né? Caso você queira deixar teste, pode deixar teste, mas você pode modificar e colocar o nome que você quiser e vou salvar aqui na área de trabalho, né? Então o teste.cdr, o tipo de arquivo é CDR, porque é um tipo de formato do CorelDRAW, é um tipo de arquivo que você pode modificar posteriormente, assim você queira, beleza? Então, se você quiser salvar, clica em salvar, beleza? Vou voltar aqui para a área de trabalho para mostrar para vocês e tá aqui o nosso arquivo CDR. Olavo, mas eu tô perdido. Aqui é a imagem que você acabou de salvar? Sim, aqui é a imagem. E aqui é o arquivo editável, onde você pode modificar posteriormente, caso você queira. Deu para entender, né? Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!